Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Vamos continuar nossos estudos. Vamos abrir na Epístola de Tiago, capítulo 2. Temos um capítulo super importante da Bíblia, um dos capítulos de ouro. Tiago 2, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós vamos te agradecendo por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha esclarecendo tudo, que nós possamos aprender de Ti, Senhor, e que o Senhor venha edificando Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Talvez esse daqui é um dos capítulos mais importantes que nós temos na Bíblia, e ele começa assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí o que acontece? Existe muita discussão sobre o que vem a ser acepção de pessoas. E nada melhor do que a gente seguir aquela regra hermenêutica de a Bíblia explicar a Bíblia. Então vou fazer uma leitura do início da passagem e Tiago já começa a explicar para nós o que ele está querendo dizer. Versículo 2 diz assim: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhes disserdes: Assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Até aqui. Veja, no contexto que Tiago quer passar, ele está falando aqui a questão seguinte: entre ricos e pobres. E qual que é a questão aqui? E isso permanece até hoje. A roupa faz o monge. Se entra na igreja alguém bem vestido, se entra numa loja alguém bem vestido, se entra numa empresa alguém bem vestido, se está andando na rua, na calçada, tem alguém mal vestido de um lado e alguém bem vestido do outro, e você tiver que escolher em que calçada você vai andar na do bem vestido. É uma tendência da nossa carnalidade. E o mundo é um mundo que vive de aparência. Mas qual é a questão aqui? Tiago não está falando do mundo, porque no mundo já se espera essas coisas. Tiago está falando de dentro da igreja. E dentro da igreja, nesse contexto de Tiago, o que vem acontecendo? Poderia acontecer de entrar pessoas ricas e serem tratadas de uma maneira diferente dos pobres. E aí Tiago vem com o primeiro argumento, porque veja, aqui era uma época onde já haviam começado algumas perseguições vindas dos judeus. Dentre essas perseguições, estava o de perder o emprego, de ser levado a tribunais. E quem levava os crentes a tribunais eram os mais ricos. Porque pobre não tem dinheiro para levar ninguém ao tribunal. Então, Tiago, ele vem falando, veja, não são esses ricos meus que vocês estão bajulando,
que levam vocês aos tribunais? Como é que vocês podem ter uma fé em acepção de pessoas? Aí você vai dizer, fala, não, mas eu não tenho fé em acepção de pessoas. Será? Eu lembro um caso que aconteceu numa igreja, eu não conhecia essa igreja, não conhecia as pessoas, mas o meu primeiro pastor contava o seguinte, que numa determinada igreja tinha alguém muito rico e proeminente da sociedade. E ele passou por uma genuína experiência de novo nascimento. E aquela igreja teve uma época que começou a andar numa moda de ter aliança entre os membros. Curioso, todo mundo queria ter aliança com esse irmão que era mais rico. Até a hora que esse irmão percebeu e conversou com o pastor, e o pastor apagou o incêndio. Que outra coisa que a gente vê comum? A gente vê pessoas de destaque social ocupando cargos de liderança na igreja. Que outra coisa que a gente vê? Aquele grande dizimista, aquele grande ofertante da igreja, tendo um tratamento bem mais ameno do que alguém simples. Quando é para disciplinar, a disciplina ocorre, mas não com aquela ênfase. Porque a maneira que o irmão contribui é uma maneira determinante. Por exemplo, você pega uma igreja aí que tem que pagar 7 mil de aluguel. E aí só aquele irmão sozinho dá 4 mil de dízimo. Como é que vai ser a exortação sobre esse irmão? Qualquer incêndio que a igreja tem, é ele que banca. Então, assim, é uma coisa que ela é mais presente do que a gente pensa. Entendeu? Um outro detalhe, a nossa tendência é se aproximar das pessoas para ter alguma vantagem. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai querer ter amizade, querer andar de uma maneira mais próxima, somente com irmãos que nos trazem algum tipo de benefício, até benefício teológico. Eu gosto de andar com aquele irmão, porque aquele irmão é mais maduro, a conversa daquele irmão me agrada e eu aprendo muito com ele, mas eu faço isso em detrimento dos outros. E isso é uma coisa muito estranha que às vezes acontece. Entendeu? Então, esses detalhes nós precisamos tomar cuidado. Agora, a palavra acepção de pessoas também é muito questionada na questão da salvação. Quando a gente expõe a ótica da nossa soteriologia calvinista, e nós ensinamos o seguinte, que Deus, na verdade nós não ensinamos, nós lemos na Bíblia, que Deus, na eternidade passada, colocou o nosso nome no livro da vida. E que Ele fez isso de maneira incondicional. Pronto, já vem a resposta, mas como? Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui é muito importante você entender o que é acepção de pessoas na Bíblia. Quem pode responder essa pergunta? Somente a própria Bíblia. Eu não posso formular uma resposta do que é acepção de pessoas sem recorrer à verdade bíblica. Essa é a grande questão. Então eu separei aqui alguns textos. Vamos abrir primeiramente em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio 10, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 10, versículo 17, eu vou estar lendo. Diz assim, Deuteronômio 10, 17: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa,
Que sentido é aqui? Que Deus, ele não aceita recompensas, ele faz justiça ao órfão e à viúva, ao estrangeiro. Em que ponto que ele não faz acepção de pessoas? Que ele dá o pão a todos. Aqui, nesse texto, a acepção de pessoa é isso: fazer justiça e dar o pão. Em Deuteronômio, eu separei mais um texto, Deuteronômio 16. Versículo 18, diz assim: juízes e oficiais porás em todas as suas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, nem farás acepção de pessoas, nem receberás peitas. Peitas é suborno, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. O que é a acepção de pessoas aqui? Juízes instituídos que não aceitam suborno. Isso é a acepção de pessoas nesse texto de Deuteronômio. Interessante, né? Aí vamos para mais um livro que fala sobre isso. Livro de Jó, capítulo 13. Livro de Jó 13. É curioso, porque as pessoas se aproximam da Bíblia com preconceito. Jó 13. E colocam a acepção de pessoas de uma maneira que a Bíblia não coloca. É bem interessante. Jó 13, versículo 8. Olha o que diz. Isso, versículo 8 ao 10. Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse, ou zombarias dele, como se zomba de algum homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoa. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte. Amém. No contexto de Jó aqui, Jó está falando da sua defesa. E ele fala da questão que Deus está olhando aquela situação. E que nessa questão do julgamento não há acepção de pessoas. É o que Jó está falando aqui, dentro do contexto do capítulo 8. Se você olhar o subtítulo, está lá. Jó continua a sua defesa. E na continuação, Jó deseja conhecer os seus pecados. Então, do que Jó está falando aqui? Da equidade de Deus. Do equilíbrio, do padrão único de julgamento. Isso é a acepção de pessoas. O mesmo prumo que vai ter para mim é o mesmo prumo para Paulo, é o mesmo prumo para Rodrigo. Deus não faz acepção de pessoa. Mentira é pecado para mim, mentira é pecado para Paulo, mentira é pecado para Rodrigo. É isso que Jó está dizendo. Mais um texto em Jó. Jó capítulo 32, versículo 21. Jó 32, opa, cheguei em Salmos, puxa de volta. Jó 32, versículo 21, diz assim: que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Nesse contexto aqui, Jó está falando no mesmo contexto de Tiago. Acepção de pessoas, você ficar lisonjeando, bajulando. É o mesmo contexto de Tiago.
de você não bajular os ricos dentro da igreja. É o que Jó está falando aqui, bem claro. A interpretação não é difícil. No próprio livro de Jó tem mais um texto sobre a acepção de pessoas, Jó 34. Versículo 19. Diz assim: vamos ler o 18. Ou dir-se-á ao rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Do que Jó está falando aqui? Acepção entre príncipes, reis, ricos e pobres. É o mesmo contexto de Tiago. Até agora não apareceu nenhum conceito de salvação. Aí você vai falar, mas aí é o Antigo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento fala. Vamos seguir. Então vamos agora a Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, eu vou ler o versículo 34 e 35. Está até grifado na minha boca. Ó que legal. O contexto aqui é o seguinte: Cornélio, centurião, tinha recebido de manhã cedo a visita de um anjo, que mandou procurar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro estava em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Quando foi próximo à hora do almoço, ele teve fome, foram preparar uma comida para ele, ele subiu no telhado da casa. Aí ele teve uma visão de um tecido com todos os animais impuros. Deus falou, mata e come. Pedro falou, nunca comi nada imundo. Fez isso por 3 vezes. Aí Deus fala, não considere imundo o que Deus purificou. Assim que Pedro assimila essa visão, os enviados de Cornélio batem na porta e explicam. E aí Pedro vai com eles e, contrário ao hábito judaico, porque isso não está na Torá, já mostrei para vocês, nós falamos isso em outra pregação, era um hábito farisaico. Pedro entra na casa de Cornélio. E aí Cornélio vem adorando Pedro. Pedro, opa, sai, não me adora não. Sou um servo. E aí Cornélio juntou a galera dos amigos, todo mundo ali em volta para ouvir a Pedro. E aí Pedro vai começar um discurso. Esse discurso vai culminar na salvação nítida e clara dos gentios. Começa aqui. E aí Pedro fala o seguinte, Atos 10, versículo 34. Ó, vou ler o 33. A fala de Cornélio. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. O que é que Pedro está falando aqui? Que quem teme a Deus e faz o que é justo é agradável a Deus, de qualquer nação. Esse é o contexto de acepção de pessoas. Então o que está mostrando aqui? Que Deus salva entre qualquer povo. E a gente vê essa realidade se repetir nos últimos 2000 anos. E aí continua. Mais um texto. Romanos, capítulo 2. Próxima carta, Romanos 2. Versículo 11.
um dos versículos prediletos do irmão Maurício. Diz assim, Romanos 2,11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ah, que verdade! Não há acepção. Você viu que Deus bom? Para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgadas. Qual é a acepção de pessoas aqui? Você é judeu, ouviu a lei, você pecou. Você vai ter juízo por causa disso. Você é gentil, você não conhece a lei, você pecou, não há acepção de pessoas, você vai ter juízo sobre isso. Por quê? Porque Deus colocou na consciência dos gentios e no coração dos gentios a sua lei. E a consciência dos gentios serve de lei para si mesmo. Mas isso aqui está falando de condenação. Quer ver? Deixa eu dar a prova disso. Romanos 2, versículo 14. Olha o que diz. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Isso é muito importante, por quê? Porque existe um ensino surdo, errado, de que é o seguinte, de que aqueles povos que estão longe, que nunca ouviram falar do Evangelho, eles vão ser julgados segundo suas obras. Qual é o problema desse ensino? Primeiro, salvação sem Cristo. Salvação sem a fé no descendente que ia esmagar a cabeça da serpente, do proto-evangelho de Gênesis 3. Isso é heresia. Não existe salvação sem Cristo, seja na fé no descendente que ia vir e esmagar a cabeça da serpente, ou seja na fé no descendente que já veio e esmagou a cabeça da serpente. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, segundo essa mentalidade, é muito melhor não ouvir o Evangelho. Porque se eu não ouvir, não sou considerado culpado. Então, Jesus, ao falar em Mateus 28, ide por todo mundo pregar o Evangelho, Jesus estaria determinando um juízo. O que seria avesso ao princípio da Escritura, porque a gente sabe que toda vez que o Evangelho é pregado, existe um apelo real de arrependimento. Então isso aqui é uma coisa muito séria. Não entre nessa, agora entenda. As pessoas não vão compreender isso. As pessoas têm dificuldade com isso. Amém? Perdi a página aqui de cada um, não perdi não. Vamos mais um pouquinho. Carta aos Efésios, capítulo 6. Um pouquinho à frente, você vai passar por Coríntios, por Gálatas, vai chegar em Efésios. Capítulo 6. Versículo 8. Diz assim. Vamos ler o 6 para dar contexto. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Do que Paulo está falando aqui? Relações trabalhistas.
Ele está falando primeiro para o servo servir de todo o coração, como ao próprio Senhor. E está falando para o Senhor tratar os servos com toda a bondade. Porque para com Deus não há acepção das pessoas. Nas relações trabalhistas. Até agora nós vimos o quê? Recapitulando. Juízes que não aceitam corrupção. Acepção de pessoas em relação ao juízo. Acepção de pessoas nas relações trabalhistas. Acepção de pessoas na questão do mesmo parâmetro, todos vão ser julgados pelo mesmo parâmetro. Então a Bíblia é bem clara, a Bíblia explica a Bíblia. Depois faz a brincadeira. Pega uma Bíblia eletrônica e digita lá, acepção de pessoas e lê os versículos, vai cair nos mesmos textos. Mas vamos um pouquinho mais. Colossenses, capítulo 3. Você passa por Filipenses, chega em Colossenses, capítulo 3. Olha que interessante. Versículo 22. Diz assim: Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. E tudo, quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Novamente, contexto de juízo. Você fez agravo para servir, você fez agravo a alguém, você vai receber agravo. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Qualquer um, cristão, incrédulo, que fizer agravo, vai receber a consequência. Não tem jeito. E isso é a acepção de pessoas nesse texto de Colossenses. Trazendo como pano de fundo novamente as relações trabalhistas. E aí continua. Temos mais um texto, o último. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Então vamos voltar em Tiago, aí você vai na próxima carta, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo, pera lá, que minha mão está lisa. Primeira Pedro 1, acho que é o 17, peraí. Isso, versículo 17. Diz assim, vamos ler o versículo 16. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da nossa peregrinação. O que é a acepção de pessoas aqui? O julgamento de Deus sobre a obra de cada um. O que nós percebemos aqui? Nós pegamos, vamos voltar em Tiago 2. Nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos. A Bíblia é unânime em falar que a acepção de pessoas está ligada ao juízo. Deus julga a todos da mesma maneira. Seja gentil, seja judeu, seja grego, seja rico, seja pobre, seja crente, seja descrente. Deus é um Deus de equidade, Deus é um Deus de justiça. É isso que é a acepção de pessoas. Deus não valoriza mais o rico do que o pobre. Ao contrário, o texto de Tiago mostra que muitos que haviam sido chamados à fé eram pessoas humildes. No Império Romano, muitos que foram chamados à fé no princípio, eles eram escravos. Gente humilde. É uma coisa muito interessante. Amém? Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei,
como transgressores. O que ele está falando aqui? Acepção de pessoas em relação ao amor ao próximo. Você vai gostar e ter afinidade com todos da igreja? Não. Mas você vai amar a todos. Afinidade é uma coisa. Amor é um caminho. Amor é fazer o que é correto. Eu gosto do exemplo seguinte. Tem um irmão lá na igreja que você não conhece muito, não cumprimenta muito. Você não sabe muito como o irmão pensa. Aí você está indo embora para casa, da saída do culto, e daí você vê o irmão com o carro parado com a família. Pneu furou e não tem estepe. O que você faz? Sem fazer acepção de pessoas, você para, tenta arrumar o carro do irmão. Não deu para arrumar o carro do irmão. Você pega a família do irmão, põe dentro do carro, leva na casa dele, volta, ajuda o irmão a acomodar o carro num lugar seguro. E sem cometer acepção de pessoas, você executa a caridade cristã. Isso é amar. Você vê algum irmão chorando no canto, você vai lá, o mínimo que você pode fazer é botar a mão nas costas dele. Irmão, posso orar com o irmão? Você recebe um pedido de oração na igreja, você não conhece o irmão, mas você ora com afinco. Isso é amar o próximo. Se você não fizer isso, você está pecando. E aí o que acontece? Tiago traz aqui um contexto judaico de lei. Nós temos que entender que o contexto dessa carta é um contexto judaico. Mas Tiago não fala nada novo, porque se você furasse uma coisa da lei, você era réu de toda a lei. Por isso que Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o contexto aqui. E aí continua, vamos lá, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, será feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O que ele está falando primeiro? Sobre a lei da liberdade. Qual é a comparação que Tiago faz? Existe a lei da judaica, a lei é boa, como Paulo diz, a lei exprime a vontade de Deus. Segundo o princípio da lei, se eu transgredisse um dos 618 preceitos, eu transgrediria todos. Mas eu não vou ser julgado por essa lei, porque eu já estou em Cristo Jesus. Eu sou julgado pelo que Tiago chama da lei da liberdade. Só que veja que interessante, ele traz um conceito super importante. Porém, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso quer dizer o que na prática? Se você é alguém misericordioso, você é alguém que pratica piedade cristã, até quando você errar, a maneira de ser tratada com você vai ser diferente. Por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, por causa da longanimidade de Deus, por causa do seu coração. Deus sabe como aconteceu aquilo. Na verdade, esse versículo 13 é a expressão da graça de Deus. Porque mesmo depois de ser crente, o que você merecia assim que você pecasse, era um raio no meio da cabeça. Porque veja, aquele pecado ofende a Deus. Mas Deus, agindo com misericórdia, e também conforme a sua misericórdia que você aplica, você vai ter um tratamento. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu já expliquei para a igreja que isso não é uma condicionante de salvação.
Tinha gente que fazia a oração do Pai Nosso pensando assim: se eu não perdoar o irmão, perdi a salvação. Isso é um problema, porque eu coloco uma quarta cruz no Calvário. Eu tenho o ladrão bom e o ladrão ruim, que eu gosto de brincar, que na verdade é o ladrão ruim que foi salvo e o ladrão ruim que negou a Jesus, porque não existe ladrão bom. Jesus Cristo, e aí na quarta cruz eu coloco o quê? O perdão de pecado. Aí quando chegar lá no céu, vou estar entrando aí a Paulinha, e a Paulinha era uma festa: nossa, Deus nos salvou, que maravilha, estamos aqui no céu. Eu viro para ela e falo: é verdade, Ele salvou, mas eu perdoei todo mundo que me ofendeu, né? Olha a minha obra aí. Já não é mais fé, virou obra. E salvação por obras é heresia. O conceito de salvação por obras é heresia. Heresia. Com boca cheia. Por quê? Porque invalida a cruz. A cruz não é suficiente para me salvar. É necessário que eu perdoe. Isso é uma obra. Agora, vamos para a realidade bíblica. Eu não perdoo a Paula. Sou salvo, sou. Minha vida fica presa. O que vai acontecer? Só ler 1 Coríntios 11. Eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Provavelmente é uma grande chance de eu ser disciplinado por Deus e não mudando. É perigoso até Deus me recolher. Mas aí eu não tomo ceia, não tem problema. Ceia não é vacina. Ceia é memorial. Se com ceia ou sem ceia, Deus recolhe do mesmo jeito. É isso que as pessoas não entendem. Por que tem tanta gente fraca na fé? Porque não perdoou o irmão. Por que tem tanta gente que vive uma vida cristã caindo pelas tabelas? Porque não perdoou o irmão. Por que tem tanta gente que tem dificuldade de ver o mover de Deus na sua vida? Porque não perdoou o irmão. Porque ele fica retido. Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Todos os seus pecados foram perdoados. Custa você perdoar? Aquele conto do mordomo que devia muito dinheiro e aí o patrão perdoou a dívida. Quando ele saiu, viu um cara que devia pouquinho e botou na cadeia. Quando falaram isso para o rei chamou ele e prendeu e falou: mas eu não te perdoei aquela grande quantia? Por que você não perdoou o pequeno? Jesus ensina isso. É isso que eu tenho que aprender. Amém? Vamos continuar. Versículo 14. Só me situar aqui, legal. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O que está acontecendo aqui, gente? Isso aqui está falando da uma fé que opera, uma fé que produz frutos. Eu separei um texto muito importante sobre salvação. Muito importante. Para mim é o texto clássico, é o principal texto sobre salvação da Bíblia. Deixa eu marcar em Tiago, vamos abrir Efésios capítulo 2. Versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom
de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Por que salvação por obras é heresia? Porque a Bíblia ensina que salvação é mediante a fé, pela graça. E isso vem de Deus. O que vem de Deus? A fé e a graça. Coloca uma coisa na sua cabeça. Nem a fé para ser salvo é sua. A única coisa sua, e nós precisamos aqui reconhecer o correto. Nós temos que entender o seguinte: quando o homem nasce de novo, a consequência direta disso é ele amar a Deus. Ao amar a Deus, ele, de acordo com a sua vontade, ele crê em Jesus, se rende a Cristo e sinceramente se apega de todo o coração, de todo o seu ser ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém é robô. Quando você creu, você quis. A graça irresistível não pega a sua vontade e arrebenta na parede. A graça irresistível opera na sua vontade de uma maneira tão irresistível que um dia você vai querer com toda a sua força. O fato de ser uma obra 100% de Deus não tira a responsabilidade humana e não transforma você em um robô. Você creu. Ninguém veio crer no seu lugar, mas isso não é uma obra. Isso é uma consequência do novo nascimento. A consequência de ser retirado o coração de pedra e colocado o coração de carne é amar a Deus. A consequência de amar a Deus é enxergar a sua triste miséria e se render ao Senhor. E o texto fala que não vem de obras no versículo 9. Mas olha que interessante o que o versículo 10 fala, de Efésios 2. Porque somos feitura sua. Quem é que fez você em Cristo Jesus? Deus. Não é somos feiura sua. Somos feitura sua. Criados aonde? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o que Paulo fala. Tem gente que quer dizer que Paulo e Tiago são antagônicos. Não. Paulo e Tiago são complementares. Paulo fala, olha, você não foi salvo pela obra. Mas, como você é criatura, criado por Deus, feitura dele, Deus separou boas obras para que você andasse nelas. Tiago está falando a mesma coisa. Vamos voltar lá em Tiago. Olha que interessante quando Tiago fala a mesma coisa, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Entendeu? Por quê? Porque o cristão é chamado por Deus para as boas obras. Alguém que diz que é nascido de novo e não tem obras é uma fé extremamente esquisita. Agora eu não sou salvo pelas obras. Olha o que Tiago continua falando, versículo 18. Mas dirás a alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que acontece? Aqui é uma figura chamada diatribe. O que é a diatribe? É um diálogo imaginário. Então Tiago faz esse uso da diatribe. E ele fala, alguém dirá, mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. As nossas boas obras testificam que nós temos uma fé genuína em Cristo Jesus. Bem interessante isso. E aí continua, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé
foi aperfeiçoada, é a dinâmica. O que testificou a fé de Abraão? Levar Isaac ao altar para o holocausto. O que testificou a fé de Isaac? Um jovem de aproximadamente 18 anos se deixou ser amarrado por um velho de mais de 100. E ainda carregou a lenha para queimar o holocausto até o alto do Monte Moriá. Eu pergunto, um velho de 100 e poucos anos tem condição de amarrar um jovem de 17? Não. Então a fé ali não foi só de Isaac, e quem ia morrer, não foi só de Abraão, foi de Isaac, quem ia morrer era Isaac. Nós vamos estudar isso no Gênesis. Então a obra dos dois operou. E aí olha que interessante, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. O que ele está falando aqui? Atitudes que demonstram a fé. Não está falando de obras que trazem a salvação. Não tem nada a ver. É atitudes que demonstram a fé. E da onde Tiago tirou isso? Gente, era notório entre os judeus. Dos heróis do Antigo Testamento. E aonde que está isso da melhor forma? Vamos abrir rapidamente nosso último texto. Hebreus capítulo 11. Volta umas 4 páginas aí na sua Bíblia. E você vai chegar em Hebreus 11. Dá uma água para mim. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé ofereceu Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divisamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora veja que interessante. Essa fé de Noé envolveu uma arca. A fé de Abel envolveu o sacrifício que agradou a Deus. A fé de Enoque envolveu um testemunho de vida. Testemunho de vida é uma obra. É uma fé viva. Falar fé é estranho, acho que nem existe esse termo. É uma fé viva. E aí continua, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber aonde ia. Aqui é o exemplo mais claro. Abraão obedeceu. Vou dar um exemplo. Maurício, maloqueiro, safado, sem vergonha. Quando foi salvo, mudou, é uma fé viva. Paula, princesa, boazinha, obediente. Quase uma crente.
obedeceu da mesma forma e mudou. Todos nós. Todos nós. Vou usar o exemplo aqui, irmão João. Irmão João era o rei do baralho e o rei da valeta. Uma vez jogaram o irmão João na valeta. Foi salvo, mudou. Por quê? Porque o nosso testemunho de vida é uma obra. E essa obra testifica da nossa fé. O Carlinhos, não sei se ele está na live. Carlinhos, meu Deus, já era para estar na cidade do Pé Junto faz tempo. Aí Deus vai lá e salva a tranqueira. Mudou. Foi lá buscar no meio da lama, pisando a cabeça do irmão Maurício, que está mais dentro ainda da lama. E puxou os dois. Por quê? Isso é uma fé viva. Com uma obra de transformação, que leva a uma obra de um estilo de vida cristão. É isso que Tiago está falando. Mas vamos ler mais um pouquinho, que eu amo esse capítulo aqui. Olha que interessante. Versículo... Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Olha que interessante, versículo 20. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí continua os exemplos. Pela fé celebrou a Páscoa. Gente, celebrar a Páscoa. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Gente, isso aqui é uma prova de fé tremenda. Deus falou o seguinte, olha, pega um cordeirinho, entendeu? Vocês vão retirar todo o fermento da casa de vocês. Vocês vão assar esse cordeirinho e vão comer tudo, sem sobrar nada. E se a família for pequena, junta uma outra. Mas você vai pegar o sangue desse cordeirinho e vai passar no umbral, porque eu vou passar e vou matar todo primogênito. Isso é fé. É que nem abrir o Mar Vermelho. A maior máquina de guerra da época, fungando no cangote, que nem um touro bravo. Sabe quando o touro vem para dar a chifrada, que ele funga? Era o exército de Faraó. Era isso que o exército de Faraó ia fazer. Aí Deus falou, olha, marche. E Moisés pega o cajado e levanta. Isso é uma coisa muito interessante. Vamos lá, vamos seguindo. Tem uma passagem aqui que eu amo. Tá, vamos lá. Versículo 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados,
não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quem são esses homens? Os grandes heróis da fé. Aqui está falando provavelmente de Isaías, que foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Mas o fundamento aqui o que é? Quem crê, confia. E isso é o mais importante. Quem crê, confia. Se Deus promete algo na sua palavra, lembra que nós falamos sobre o objeto da nossa fé? Ou a gente crê no poder de Deus para realizar, ou a gente crê numa promessa de Deus na sua palavra. Esse é o único objeto da nossa fé. E esse crer é uma obra. Mesmo como diz o capítulo final, aqui o final do capítulo de Hebreus, que não se cumpra na sua geração. Pergunta, Gideão viu Cristo? Não. Jefité viu Cristo? Não. Isaías viu Cristo? Não, não da maneira que nós vimos, mas nós vimos. Para nós a promessa já se cumpriu. Os que de antemão conheceu, a esses chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Somos nós. Você está glorificado? Não, mas é um fato. Pela fé, você sabe que a glorificação é um fato para você. Mas não aconteceu, eu estou apodrecendo. Ó, falar uma coisa para vocês. O Benjamin, meu neto, está ficando velho. É a verdade. Mas aos salvos, nascidos de novo, é um fato a glorificação. Isso é a fé. Aí, porque eu tenho fé nesse Deus, o meu estilo de vida e a minha fé operosa vai me levar a andar no caminho de boas obras que Deus de antemão preparou para que eu andasse nela. Então não existe essa de que Tiago e Paulo são antagônicos. Tiago e Paulo são complementares. Paulo nos mostra que a salvação não é pelas obras, e que ao sermos salvos existem obras que nós temos que andar nela. Tiago denuncia que a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé mentirosa. É uma fé que não produz salvação. É isso que Tiago está falando. Não, eu sou crente, eu frequento a igreja desde a época da sã doutrina. Se você não nasceu de novo, você é 2 vezes filho do inferno. E vai para lá com inário de crente, carregando Bíblia de crente. Por quê? Diferença entre crentes e entre hipócritas. O crente anda nas boas obras que Deus antemão preparou. O hipócrita tem apenas uma fé nominal, de aparência. Pode até fazer uma obrinha aqui, uma coisinha, outra para passar um pano. Mas é aquela aguinha. Por dentro, ele é sepulcro caiado. É um fariseu cego. Sepulcro caiado, o que é? O túmulo com morte dentro dele, pintado por fora. Todo reformado. Quem nasce de novo, quem nasce de novo me mostra a sua fé
através das suas obras. Quem não é capaz de mostrar sua fé através das suas obras, olha, abre o olho. Quem avisa, amigo é. Pode ser que você tenha se enganado até hoje. Você é joio e acha que é trigo. E por que que isso incomoda tantas pessoas? Porque está cheio de gente que não nasceu de novo. Está cheio de gente que é um carregador de Bíblia, cantador de hino, que vai morrer para o inferno. Porque não nasceu de novo. Não tem uma aliança com Jesus de Nazaré. Não, a sua vida não se traduz no estilo de vida cristão. Por isso que a gente vê tanto escândalo gospel. Em especial pastor ladrão, pastor adúltero, pastor falso mestre, pastor herege. Gente, um herege, ele não é nascido de novo um herege. Ele deliberadamente ensina o caminho da mentira. Diferente do mestre enganado. Tem a pessoa que nasceu de novo, mas como diz o reverendo Augusto de Nicodemos, está sinceramente enganada. Vai ter consequência do ensino errado? Vai. Mas a gente sabe que se nasceu de novo, por exemplo, eu conheço um monte de gente que nasceu de novo que crê na confissão positiva. Ele crê que se falando acontece. Agora, eu vou te falar uma coisa, e no problema que eu estou passando no meu olho. Toda hora eu lembro que Deus é poderoso para me curar totalmente. E vira e mexe eu falo, não, Deus é poderoso para me curar. Isso é confissão positiva? Não, isso é confissão do poder de Deus. Ah, mas por que você faz isso para acontecer? Não, porque minha alma precisa. Porque minha fé é tão pequena, ela é tão do tamanho de um grão de mostarda, que de tempo em tempo eu preciso ouvir que eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Porque senão a minha alma vai esmorecer. E dúvidas podem assolar a minha cabeça. E o problema não está com Deus, o problema está comigo. Então é muito importante quando você estiver em oração, quando você estiver, até é muito importante você confessar o poder de Deus. Você confessar as maravilhas que Ele fez. Você declarar que da mesma forma, por exemplo, que Ele teve poder para abrir o Mar Vermelho, da mesma forma que Ele ressuscitou pessoas, Ele pode te curar, Ele pode te trazer dias melhores. Já viu Marcos Granconato orar assim, quando estava no hospital? Só que não é confissão positiva, eu estou declarando o poder de Deus, o poder das promessas que Ele me faz na Bíblia. É para mim a questão, não é para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a andar nessas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. Vem com o Teu poder, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.